Bom dia a todos, querida comunidade, todos que estão aqui presencialmente e bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Passo a fazer a acolhida. Estamos em tempo de Epifania. A Epifania nos convida a celebrar a revelação de Deus em Jesus Cristo. A presença e atuação de Cristo, através de seu Santo Espírito, é que tornam a comunidade um corpo específico e único. O corpo de Cristo é através do batismo que somos unidos num só corpo. Na comunidade, criação de Deus, um membro não pode se isolar ou querer viver por si, assim como cada parte do corpo humano não pode se isolar do todo. Neste encontro comunitário, sejamos este corpo do nosso Senhor. Sejamos exemplos cristãos e testemunhas da unidade do reino. Saibamos nos unir e cuidar com responsabilidade uns dos outros. Saibamos preservar a vida do irmão que está integrada ao corpo do nosso Senhor. Nos alegramos com a companhia de Deus e dos irmãos na fé. Façamos desse momento uma grande oportunidade de comunhão, orientação, confissão, conforto, esperança e fé. Que Deus permita celebrar com Ele, que Deus nos conceda coração e lábios puros para proclamar o seu santo nome. Bom dia, amada igreja. Na carta, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, está escrito: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos nos colocar de pé e com este verso invocar a presença de Deus. É nesta esperança que invocamos a presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolhamos a presença de Deus entre nós com o hino 462 do livro de canto da igreja, Vem Espírito Divino. Podem tomar os lugares. Agora os convido para que de forma reverente nos coloquemos diante de Deus e façamos a Ele a nossa confissão de pecados. Nos coloquemos de pé. Primeiro vamos, de uma forma silenciosa, colocar diante do nosso Deus aquilo que aflige o nosso coração, a certeza de que Deus, Ele nos ouve.
Confessemos a Deus. Confessai todos comigo. Deus, ouça e atenda a confissão de pecados que cada pessoa te fez em silêncio. Nós estamos diante da tua face, com as mãos cheias de tropeços e fragilidades, manchadas de injustiça que cometemos contra ti, contra as pessoas e todo o meio que nos cerca. Confiamos na tua graça e misericórdia. Por isso, ainda que caiamos na tentação do pecado, gritamos por teu socorro. Esses pecados pesam sobre nós, causam a tua tristeza e sofrimentos a quem está à nossa volta. Perdoa-nos, renova-nos e devolva-nos a alegria de vivermos em paz contigo e em unidade com a tua criação. Por Cristo, que contigo e o Espírito Santo são eternos. Amém. Para quem confessa o pecado e dele também se arrepende, disposto a não cometê-lo mais, Deus, ele dá uma boa notícia. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Que a graça e a misericórdia infinita de Deus lhes traga assim o perdão tão esperado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares. Socorrida por Deus, a comunidade deve também olhar o mundo à sua volta. Ainda lembramos das grandes dores que assistem o nosso país, em especial em Minas Gerais e também na Bahia com os desabrigados. Há dores pelas quais cabe nós dirigirmos a Deus o clamor para que Ele venha e alivie. Assim clamamos a Deus cantando pelas dores deste mundo, 56 do livro de canto da igreja. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleições. Porque o reino de Deus vem até nós, está acima de tudo. Porque Deus nos traz o seu amor, a sua compaixão e ajuda. Diante dos bons sinais que temos de Deus na terra, exaltemos o seu santo nome, cantando hoje, ontem, hoje e para sempre, 73 do livro de canto da igreja.
é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Oremos. Deus, sempre eterno, somos parte da Tua Igreja e aspiramos viver a unidade em Ti. Em Tua Santa Casa, buscamos abrigo e somos sedentos por Tua Palavra que nos renova. Somente Tu és a nossa luz. Somente Tu tens a verdade que nos leva ao caminho certo. Ajuda-nos a sermos testemunhas do corpo de Cristo e nos torna instrumentos do Teu agir. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a Tua Palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destila dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destila dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destila dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor.
Senhor. As duas leituras bíblicas deste domingo se encontram em Lucas 4, de 14 a 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunviança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro de profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar ao ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E como segunda leitura bíblica deste domingo, nós temos em 1 Coríntios 12, de 12 a 31. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igualdade e cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos com ele, e um deles é honrado, e ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades e línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo
os melhores dons. Palavras da salvação. Coloquemos de pé. Amado e bondoso Pai, queremos ser comunidade viva da Tua Palavra, comunidade que traz para este mundo o exercício do Teu Evangelho em direção ao irmão. Por isso, dá-nos um coração puro e simples para este elemento do Teu ensino. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua Palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, você entende e sabe definir o que é a igreja? A pergunta ela pode ser até simples, mas a resposta do que é a igreja não passa apenas pelo fato de sabermos defini-la. Essa falta de clareza do que é a igreja é o que parece incomodar a comunidade cristã de Corinto. Por ser uma cidade portuária e rota de comércio internacional, a comunidade era composta de pessoas de várias nacionalidades, de classes sociais diferentes, com diferentes linhas de pensamento. O que devia servir para aquela igreja como um enriquecimento do seu agir, se tornou um grande empecilho. E aquela comunidade tão rica de dons empobrecia na união, devido brigas por poder, partidarismos e contendas internas entre os gentílicos cristãos, judeus convertidos e novos convertidos. Em suas brigas, até era exaltado alguns pregadores e as preferências que eles tinham, tal qual Pedro, Paulo ou Apolo. E aí as agremiações, elas queriam sobressair umas sobre as outras e acabavam esquecendo do principal, que era exaltar o Evangelho de Cristo. Sabe, essa percepção de que a igreja muitas vezes está desconectada de Cristo, ela é muito sintomática. Em nosso cenário, o cristianismo ele se ramificou em tantas denominações e expressões religiosas, sem a consciência de qual é o papel da igreja, que trouxeram também para si muitas disputas, e o discipulado de Cristo sequer é lembrado. Não por acaso há uma certa confusão em diferenciar o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível. A igreja que nós vemos, a qual percebemos nas construções, no local específico de reunião, onde as pessoas se congregam, ela tem sido muitas vezes reduzida a uma instituição nociva, por falta de pessoas que sirvam a Cristo e que também torna essas instituições vítimas dos seus próprios caprichos humanos. Nestas denominações, as suas lideranças não temem a Deus, nem respeitam a Cristo, e todos os membros sofrem em suas mãos. É claro que a igreja institucional e visível, ela se tornou necessária. Mas, em grandes e pequenas proporções, sempre haverá líderes dentro delas que fogem do serviço ao discipulado do nosso Senhor. Somente quando temos líderes que temem a Deus e se portam
como discípulos de Cristo, é que vamos ter a instituição servindo a Deus e não a igreja servindo aos interesses da instituição religiosa. Em muitas agremiações religiosas, o que creio ser a melhor definição de ambientes em que praticamente não se fala mais do pecado humano, do arrependimento e da regeneração. A mensagem de Cristo é ocupada pelo show e pelo entretenimento. O sofrimento de Cristo é esquecido e o forte moralismo pouco reconhece que o custo da nossa existência está colocado sobre os ombros do nosso Redentor. Então, meus amados, falar sobre igreja, definir o seu fundamento, não significa falar somente sobre o ajuntamento de pessoas que se autoproclamam cristãs. É preciso também perguntar o porquê de se buscar a Cristo e qual o propósito de se aproximar de Cristo. Na verdadeira igreja, há uma família que ultrapassa os limites da nossa casa. Uma multidão de pessoas que, mesmo não conhecendo uns aos outros, movem-se pelos gestos de Cristo, amam-se por causa do amor de Cristo, cuidam-se por causa do servir de Cristo e reconhecem também que pouco têm feito e que muito há de se fazer para sermos frutos agradáveis do arrependimento que Deus espera. Esta família reconhece que somente Deus é que a santifica, pois a natureza de cada pessoa é pecadora e sequer merecemos o olhar misericordioso do Pai. Por isso a igreja não é qualquer outra coisa senão a casa do arrependido, do caído em pecado, que busca por Cristo e vê em Cristo a morte pelo pecador e a salvação do humano, que está por detrás das sombras que habitam em nós, que é o mal. Se a igreja ela se destituir por completo da cruz e desviar-se do caminho do sofrimento do Senhor, se ela ousar se esquecer de pregar que a regeneração acontece na fé colocada no sacrifício do nosso Redentor, ela vai deixar de ser igreja. Ela deixa de testemunhar a multiforme graça de Deus. E pior, ela se torna um grande empecilho para que Cristo opere nela os milagres da salvação. Há um corpo espiritual e místico quando nós falamos da igreja. Uma espiritualidade sustentada pelo poder do Espírito Santo, que faz com que a igreja tenha um só Senhor, que é Jesus Cristo. Na igreja, por obra do amor de Deus, somos uma família divina, onde cada dom se diferencia um do outro, e estes não podem e não conseguem sobreviver quando colocados no isolamento. Cada talento é reconhecido como bênçãos dos céus, que fazem com que as pessoas sirvam a Deus sem se preocuparem com o poder. Na verdadeira igreja, os dons unidos são movidos pelo amor de Cristo, sem buscar reconhecimento ou merecimento. E por isso é triste constatar que há muita distorção nas pessoas do que é, de fato, a igreja. Muitos se aproximam da igreja com aquela ideia de fazer grandes sacrifícios para conquistar bênçãos e a atenção de Deus, e agem como se os seus dons não fossem presentes de Deus. Quantas pessoas depositam suas certezas de que jejuns, vigílias e outras empreitadas santas são sacrifícios pessoais, nossos e agradáveis ao Senhor? O que acontece nisso aí
é que o sacrifício de Cristo é substituído pelo sacrifício humano, porque muitos não querem passar pelo caminho da cruz. É mais do que hora de colocar Cristo no centro da igreja. É mais do que hora de colocar o ser humano na sua condição de pecador. Se achamos que temos algum sacrifício nosso para oferecer a Deus, como muitos pensam, quais seriam estes que Deus vai olhar e vai dizer: me dê algo seu que eu já não tenha te dado antes? É possível oferecermos algo nosso para Deus? O absurdo da fé é que vivemos numa realidade em que achamos que temos muito para dar para Deus. E isso tornou muitos ambientes religiosos centro catalisadores de sacrifícios humanos. E o sacrifício humano se tornou o centro da pregação e da fé de muitos ambientes religiosos. A igreja precisa resgatar a pureza do Evangelho. Ela precisa colocar novamente o ser humano na condição de pecador mesmo, e não de merecedor dos céus. Lutero dizia que não há nada em nós que mereça ser salvo. A igreja precisa ressaltar que o sacrifício de Cristo alcança o arrependido por mais que não mereçamos. A igreja precisa frisar que os dons são presentes de Deus e o elo que nós temos com Deus. Dons que nos aperfeiçoam na fé e nos colocam nas condições de servos de Deus e não de senhores. Cabe a ela proclamar que Deus quer frutos gerados do arrependimento, frutos advindos na plena confiança de que somente Cristo nos coloca em conversa e audiência com os céus e nos possibilita a novidade de termos em nós afogados o pecador, mas restabelecido os filhos do reino. Somente Cristo pode dar cabo ao pecador e salvar nele o que lhe resta de humanidade. Amados, enquanto a comunidade de Corinto duelava entre si por postos de poderes, a verdadeira igreja morria e a instituição humana se alicerçava. Quando Paulo exalta nela os dons de cada um e a maravilhosa graça contida em cada um deles, ele também aponta as deficiências, as imperfeições, as incoerências quando esses dons são usados para exaltar a nós mesmos e não para a glória e exaltação de Deus. Quando isso acontece, a igreja perece e perde o seu verdadeiro sentido de apontar para o Cristo que resgata o pecador arrependido. Esquecer que a mensagem de Cristo é o centro da nossa fé e o seu sacrifício na cruz é o único caminho que nos conduz para a plena ressurreição é o mesmo que fechar a porta da nossa igreja para Deus. Por reunir pessoas que conhecem Jesus, cabe ao cristão reconhecer que Jesus é Deus e adorá-lo na igreja. Cabe ao cristão saber falar sobre Jesus e em nome de Jesus. Cabe ao cristão saber discernir o que é e o que não é de Jesus, que muitas vezes é colocado dentro da igreja. Cabe muito mais ainda ao cristão se colocar dentro e fora da igreja, na atitude de servo e não de senhor da igreja. Cada um de nós tem o dever de reconhecer que os dons que temos foi Deus que nos deu, e assim se esforçar para que o corpo místico de Cristo tenha vida e planifique o mundo caído. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. A igreja é Cristo, e Ele coloca nós dentro dela, em seu corpo. Somos chamados por Deus a sermos luzeiros do Espírito Santo, a proclamar que a igreja foi lapidada com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Somos chamados a nos comportar como rebanho na igreja e nela se reunir e se identificar e pertencer a Cristo
o nosso bom pastor. Por isso, quem não sabe quem é Cristo, também não sabe o que é ser igreja de Cristo. Oremos sempre para que o Espírito Santo nos ensine que a marca da igreja cristã é a comunhão das pessoas que são inseridas no corpo, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos torne o corpo espiritual e místico do Salvador e nos inspire aos frutos do arrependimento e a tempos abençoados de dons em nós, a serviço da Igreja de Deus. Que assim seja. Amém. Proclamemos a nossa fé, fé que nos une e nos identifica enquanto corpo do nosso Senhor, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares, cantemos o hino 572, no Espírito Unidos. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Convido agora a comunidade a que façamos a liturgia do sacramento da Santa Ceia. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus, ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando.
Na noite em que foi traído ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus, fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O convite para a mesa da ceia está feito. É o nosso Senhor que nos chama a participar com Ele do corpo e do sangue entregue para a nossa salvação. Vinde, pois tudo já está preparado. Querem tomar os lugares? Vocês vão receber aí, onde vocês estão, os kits de ceia já previamente higienizados. Lembrando, vamos tomar a ceia de forma comunitária. Segurem aí o kit e no momento oportuno vamos todos tomar juntos.
Todo-Poderoso Deus, estamos gratos porque nos restaura através da comunhão do corpo e sangue do Teu Filho. Concede, ó Pai, em Tua bondade, que a ceia nos fortaleça na fé, nos coloque na unidade do corpo do nosso Senhor e no amor a Ti e ao nosso próximo. Isto te pedimos por Jesus, nosso Senhor. Amém. Queiram tomar os lugares. Nós queremos agora lembrar as nossas orações e intercessões da nossa igreja, lembrando aí pelo luto da família do Devanir, devido à perda do seu irmão. Vocês têm algum outro motivo que queiram também colocar e lembrar neste momento de oração? Correto, o aniversário da nossa igreja. Algum outro motivo que queiram lembrar? Naí. Certo? Mais algum pedido que queiramos lembrar? Aham. Vamos nos colocar em oração. Bondoso e amado Pai, reverentes nos colocamos diante de Ti, colocando em Tuas mãos as orações da igreja. O nosso coração te exulta pela palavra recebida e por fazermos parte do corpo do Teu Filho Jesus. Rogamos, Senhor, que apacente a Tua igreja, que em tantas circunstâncias se encontra dividida, para que ela encontre o caminho do entendimento e da unidade. Põe o Teu Espírito reconciliador no coração de cada pessoa cristã e que elas aprendam a agir com responsabilidade, sempre na preocupação de cuidar e preservar a vida de cada irmão. Dá que cada cristão aprenda a servir somente a Ti e não aos interesses de seus líderes, sempre prezando pelo diálogo e pela proclamação do Teu reino. Ilumina, ó Pai, as nossas famílias, o nosso lar e o nosso dia a dia. Que a nossa vida seja um serviço a Ti
e tudo o que fazemos seja para a glória do teu santo nome. Guia todas as lideranças do mundo, para que estas se empenhem na promoção da dignidade e de ambientes inclusivos. Lembramos, ó Pai, pelo aniversário da nossa comunidade, que com toda certeza tem se esforçado para ser uma bênção do teu santo nome aqui nesta cidade, entre as pessoas que aqui frequentam. Somos gratos a Ti, porque possibilitas o sustento necessário para esta Tua igreja, e que possamos nela também colocar o exercício do serviço diante dos dons que Tu nos deste. Olha com carinho também, ó Deus, a família de Euclides, olha com carinho a vida e saúde da senhora Nair, assista os enlutados da família de Devani e cuida de todas as pessoas que passam por dores e sofrimentos, dando-lhes o amparo e a tua restauração. Nesse sentido também somos gratos, porque durante este tempo de pandemia tem preservado e conduzido a nossa vida, e sob tuas mãos confiamos e agradecemos com a possibilidade de que, pelo teu poder, tu possas trazer vivas esperanças para todos nós. Abençoa, ó Pai, as nossas mãos, para que elas atuem em solidariedade junto aos que necessitam e se dediquem a cuidar do teu grande jardim, a tua criação. Ouça, Senhor, as nossas intercessões, acolha-as como te aprouver, quando tudo entregamos a ti, incluso o que está em nosso coração, orando como teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares, o canto 578 do livro de canto da igreja. Uma só fé em um só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti, um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sê tu louvado, bendito Jesus, sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer.
quem nos amou e por nós quis morrer. Agora vamos aos avisos. No domingo que vem, dia 30 de janeiro, nós tínhamos, está no calendário, nós tínhamos agendado para um café da manhã, às 8h30 da manhã. Nós optamos por bem cancelar esse evento para que, por conta desse cenário aí que nem o doutor Adair falou, a gente vai ter uns picos aí de contaminação até mês de abril, ou talvez até antes, que provavelmente vamos ter fé que seja o fim da pandemia. Mas não faz sentido juntar todo mundo agora no café da manhã, a gente pode marcar mais para frente. Então está cancelado esse café da manhã. Acho que era isso de avisos, né? A oferta sinodal. As nossas ofertas de hoje são destinadas para a formação do Sino do Sudeste. Lembramos que a execução de um bom trabalho no mundo corporativo requer reconhecimento e estudo constante. Dentro da igreja, isso também é uma verdade. A coleta de hoje tem o objetivo de apoiar grupos de formação dentro da igreja. Os recursos são necessários para as seguintes atividades: formar lideranças de grupo e presbíteros, atualizar e manter o aplicativo de celular, ainda em construção, elaborar materiais de formação, especialmente os virtuais, já que hoje quase tudo funciona à distância, dar suporte aos encontros de estudo das metas missionárias da ISLB, definidas no Concílio Geral de 2018. Contribua com a igreja, ajude a difundir a palavra de Deus de forma consistente dentro dos princípios da SLB. Ore também para que Deus desperte pessoas que queiram aprender da fé e tornarem-se multiplicadores da fé aqui em nossa comunidade e também em toda a igreja. Deus abençoe dádivas, doadores e quem for beneficiado com a nossa oferta. Só passando os dados financeiros, até agora em janeiro, ainda falta mais uma semana para fechar o mês, e nós atingimos apenas 45%. Falta ainda 55% para que nós possamos fechar bem aí o mês de janeiro e pagar as nossas despesas, né? Os custos da igreja. Fechamos muito bem o mês de dezembro, claro, mas esse ano aqui vai ser bem complicado em termos de inflação e os custos estarem se elevando, ok? Os dados seguem na tela aqui para quem está presencial e quem está nos vendo pela internet, né? Os dados da igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através também do Pix, né? Pelo CNPJ, ou depósito e transferência bancária no Banco Itaú, como seguem os dados aí. Tá? E o que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9, 7, que cada um dê sua oferta conforme resolveu no coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais uma informação, mais um aviso, né? Para finalizar. O ensino confirmatório. O ensino confirmatório ele vai ter início em 19 de fevereiro. E todos os jovens que completam 12 anos em 2022 podem se inscrever. Entre em contato com o pastor para efetuar a inscrição dos confirmandos e a aquisição do material de estudo. Ok? Vou passar a sacolinha agora, né? Nós queremos agora nos despedir sob a bênção do nosso Senhor e no canto final, então nós fazemos aí a nossa oferta como foi anunciada. Nos coloquemos de pé. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que a paz que Deus nos dá, que excede todo o nosso entendimento, nos guarde na viva esperança de sermos a igreja, corpo do nosso Senhor. Que possamos permanecer na paz do nosso Deus, servindo a Ele com muita alegria. Desejo um abençoado domingo a todos vocês e também a quem nos acompanha das suas casas. Esperamos revê-los novamente no nosso próximo culto. Um bom dia a todos e todas. O canto final, canto 576 do livro de canto da igreja. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus que nos conduz, não temos esperança senão num só Jesus. Sua preciosa morte a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor. Olhar com simpatia